Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Mas nós somos gratos a Deus por esta grande bênção, esta oportunidade que Deus tem nos concedido nesta noite, para estarmos aqui para adorarmos o nome do Senhor, esse Deus que tudo pode, o Deus que nos guarda, o Deus que nos protege, o Deus que nos tem nos beneficiado de tamanha bênção, né? Que nós não dimensionamos. Nós temos privilégios, né? Outros aí têm dificuldades, mas também têm os privilégios que aprende com as dificuldades. Nós acolhemos isso em nossa vida, sabemos que Deus está no comando de todas as coisas. Deus está controlando as nossas vidas de uma maneira gloriosa. De repente você tem passado por dificuldade, por problema e questiona no final: será porque eu mereço isso? Ou eu fiz alguma coisa para merecer isso? Nós sabemos que Deus trabalha em nossas vidas de uma maneira gloriosa. Quando nós aceitamos a circunstância que vem nas nossas vidas e os problemas nós administramos para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. É isto que Deus nos colocou, pessoas que sabem conviver com as situações desta vida. E aí viver então para a glória e honra do nome do Senhor. Alguns questionamentos, nós jovens, adolescentes, né? Às vezes questionam muito, briga até com Deus, e aí não quer nem conversa com o Senhor, às vezes distanciam, deixam de ler Bíblia, deixam de orar, passa por algumas maratonas da vida, né? Mas depois ele reconhece que quem está perdendo é só ele, porque Deus continua no mesmo lugar de sempre, Deus não sai, né? Deus está lá continuamente abençoando, nos amando de uma maneira gloriosa, de uma maneira esplêndida, né? Nós que criamos separação, divisão, distanciamento desse Deus tão amoroso. Então Deus nos tem dado graças e privilégios, bênçãos inauditas, né? Nós não podemos nem saber dimensionar quantas bênçãos nós temos. Então vale a pena estar voltado para Deus, entregar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Convido os amados irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, versículo 10 e 11, uma promessa valiosa repetida neste livro. Então nós devemos estarmos esperando esse Deus que tudo pode, que um dia prometeu, falando com os seus discípulos, ensinando, né? E aqui nesse dia ele passa então um grande relatório para os seus discípulos. Os discípulos questionam, né? A que tempo? Atos capítulo 1, versículo 10 e 11. Nesse capítulo todo, eu não vou ler todos, que nós tomamos muito tempo, mas nós encontramos aqui algumas perguntas, alguns questionamentos sobre quando Jesus restaurará o reino de Israel. Amados, isto ele disse lá para os seus discípulos, dizendo após a ressurreição, dizendo para eles que acerca deste tempo ele não ia revelar nada, porque o Pai tem guardado para ele. Então o tempo de restauração do povo de Israel vai chegar um dia, mas Jesus estava fazendo um novo capítulo na sua história para alcançar eu e você, gentios, povo separado então da herança judaica, ali longe de Israel. Deus então queria alcançar-nos com o seu beneplácito, com suas bênçãos. E nós encontramos então neste versículo uma grande revelação no capítulo 1, em versículo 10 e 11, você que está em casa, comece a meditar neste texto. Diz assim: estando ele com os olhos fitos ao céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhe disseram: varões Galileu, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Amém, amados? Esse Deus é maravilhoso. Jesus tem prometido coisas grandes e poderosas. Nós esperamos a volta de Jesus, dar-se-á a qualquer momento. O mundo está culminando, né, para este fim, e nós sabemos que nós não podemos evitar. Nós queremos a volta de Jesus. De repente, o coração ainda está preso com algumas coisas desta vida, mas Deus está trabalhando em nós de uma maneira gloriosa e uniforme, preparando um povo especial e zeloso de boas obras. Oremos. Pai de amor, nós te louvamos pelo privilégio, ó Pai, de estarmos aqui, relembrando aqui a tua ascensão ao céu. Ó Pai, um dia que o Senhor saiu desta terra, deixando-nos uma grande promessa de grande vitória, que o Senhor voltaria da mesma forma como subiu o assunto ao céu.
Pai amado, nós te adoramos por isto, nós te louvamos, ó Deus, pelo privilégio de sermos chamados, acolhidos para a fileira dos que vão ser salvos, ó Pai, para nós estarmos marchando, ó Pai, estarmos caminhando, ó Deus, para as mansões celestiais. Eu dou-te graça, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de entender o teu propósito, a tua vontade, e o Senhor tem revelado através do teu Santo Espírito a maneira correta de sermos separados para ti, de estarmos vivendo uma vida intensa, abençoada e abençoadora neste mundo corrompido. Pai, tu tem nos dado tamanha vitória, tem a tamanha graça, tem nos dado curas, libertações e bênção para as nossas vidas. O Senhor tem emanado bênção tal, ó Pai, que nós não podemos nem sabemos como dimensionar, mas nós sabemos que a tua graça e a tua mão protetora está sobre as nossas vidas. Pedindo a ti que o Senhor abençoe cada irmão que adentrou a este templo. O Senhor abençoe cada vida, aqueles que estão tristes, aqueles que estão angustiados, aqueles que estão perplexos, desanimados com a situação deste mundo, quem sabe em pavor, quem sabe em tristeza, quem sabe com enfermidade, com lutas, ó Senhor, com problemas, ó Pai, o Senhor é o Deus do refrigério, e nós cremos no grande milagre, porque esta pessoa saltará voltando para sua casa, levando a alegria e o júbilo de ter aprendido algo grande diante do Senhor. Pai, abençoe cada vida que aqui adentraram e dá-nos uma noite abençoada, uma noite de vitória. Nós pedimos a Ti a Tua bênção, a Tua companhia, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis assentar, amados. Quando nós deparamos, amados, com situações desta maneira, eu comecei a olhar aqui nesse texto, eu tinha escolhido um outro texto, ali uma mensagem diferente, quando estava Jesus caminhando para Naim, aí ele encontrou um cortejo saindo da cidade de Naim, e nesse texto ele falava ali abertamente de algo esplêndido, esse texto, alguém vinha chorando, a viúva vinha chorando, e Jesus ia chegando na cidade, Jesus olhou para aquela mulher e disse, não chores. Quem tem poder para dizer isto, amado? Nós, de repente, até de falar a gente fala, mas dar a calmaria, a constância, a tranquilidade de uma vida, só Jesus pode fazer. E Jesus, olhando para aquela mulher, sentiu tanta compaixão, tanto amor por ela, tanto ali, que abençoou ela, disse, não chores, mulher. E aí chegou diante do enterro, diante do esquife, aí tocou no esquife, eles colocaram diante dele, e ele disse, levanta, jovem. Louvado seja o nome do Senhor. E nesta ordem, amados, quando uma pessoa está indo para o enterro, está todo amarradinho, os irmãos já notou? Ele vai todo amarradinho. Esse jovem sentou-se ali e começou a falar, louvado seja o nome do Senhor. Porque, amados, quem mandou tem poder para fazer isto, e Ele está aqui nesta noite. Ele trouxe você aqui porque Ele quer uma bênção para você, Ele quer te dar um grande presente. Quem sabe não é o presente da mulher que estava viúva, perdendo o único filho, não, de repente é muito maior do que isto, porque Deus está presente em nosso meio. Quando ele disse para essa mulher, aquele povo foi tomado de súbito, algumas bíblias dizem que eles ficaram com medo, outros dizem que de grande temor, outros dizem que eles foram possuídos de grande temor, de grande medo ali no momento, porque ele disse, olha, surgiu um grande profeta, algo diferente está acontecendo, Deus visitou o seu povo. Até então ele se sentia então dispersado, sem Deus neste tempo. Quem sabe eles estavam com o coração angustiado, perplexos diante de situações adversas como nós nos dias de hoje, mas ali veio a grande resposta, esse povo assustado ali, quem sabe com temor de Deus, ao mesmo tempo assombrado pelaquela circunstância de um defunto sentar e falar, isso é coisa grande, amado. Se levantasse aqui, às vezes poucas pessoas ficariam na igreja, um defunto ali levantando, é coisa de súbito, mas ele disse aí, toma, entregou para sua mãe, dando uma grande resposta. Então Deus está no comando de nossas vidas, Deus tem bênção para nós, e Deus quer fazer algo grande e extraordinário em sua vida. Deixa Deus tocar aí, e diz que a repercussão naquela cidade, em todas as províncias, foi muito grande, neste grande milagre de ressurreição. Então Deus realmente visitou o seu povo, através de Jesus Cristo, e nós encontramos neste texto em que nós acabamos de ler, que esta grande
bênção continuou até na ressurreição de Jesus. E nós vemos quando aquele povo, os discípulos ficaram ali atônitos, quem sabe como eu e você, muitas vezes, olhando para os astros, olhando, buscando fundamento, razões, ou intensidade, né? E aí vem um anjo, ele nem percebe que o anjo estava descendo, ou chegou, ou de que maneira chegou, o anjo estava do lado. Olha para o anjo que está do seu lado, amado, tira o olhar de cima, porque Jesus vai vir no momento, num abrir e fechar de olho, não dá tempo de você ficar ligado lá em cima, não, fique ligado no anjo que está chegando do teu lado. Varões Galileu, quem está olhando para cima? Este Jesus que vocês acabaram de ver subir, ele vai voltar da mesma maneira que subiu. Louvado seja o nome do Senhor. E quantos anjos continuam nos nossos dias dizendo a mesma coisa? Jesus vai voltar a qualquer momento buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Eu encontro pessoas aí dizendo, eu já era criança, o pessoal falava isso. Eu também, amados. Quantas vezes falaram isto, né, para mim? E depois eu me converti aos 14 anos, comecei também a falar isto, e Jesus está mais pertinho de nós do que quando eu aceitei a fé, há quase 40 anos atrás. Amado, Deus tem bênção para nossas vidas, mas devemos continuar nesta marcha, transformando a nossa vida a cada dia, a cada propósito, né, e deixar de ficar olhando as circunstâncias, os problemas, quem sabe a nuvem que pegou Jesus lá em cima, e algumas coisas assim. Deixe essas preocupações, espere o Jesus que prometeu e cumpre. Louvado seja o nome do Senhor, porque da mesma maneira que ele subiu, ele vai voltar num abrir e fechar de olho. Já imaginou que rapidez? A irmã Lucinéia já piscou umas 5 vezes enquanto eu olho na rapidez, né? Então, porque é muito rápido, amado, é 2 segundinhos, acho que milésimo de segundo, nós piscamos várias vezes, e a Bíblia diz que Jesus vem buscar o seu povo num abrir e fechar de olho. Então, como um relâmpago sai do Oriente e mostra-se no Ocidente, assim é a volta de Jesus. Então, Jesus está voltando para muita gente, mas Ele está dando um tempo para nós regenerarmos, transformarmos a nossa vida e a chegarmos pertinho dEle, porque Ele tem bênção especial para nós. Vamos ouvir Ministério de Louvor adorando a Deus? Amém? Graças a Deus. Grande eu sou, Tu és tremendo. A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a cada um dos que aqui estão e os que não puderam vir, os que estão nos assistindo agora, que o Senhor possa abençoar com suas mãos fortes e alcançar cada um. Dizem que ministério de louvor é só para louvar, né? Mas eu quero ler um versículo aqui, que se encontra em Jeremias, capítulo 33, o versículo 3, o versículo 6, que diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, que não sabes. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e as sararei, e os sararei, e lhes manifestarei a abundância de paz e de verdade. Amém? Queridos, hoje eu estava em meu lar essa manhã e algo aconteceu que eu fiquei pensando, né? Como que Deus, Jesus, o Espírito Santo, Deus, Ele está conosco em todos os instantes, e às vezes nós deixamos passar esse momento despercebido. Lá em casa a gente tem o costume de todas as manhãs, aos domingos, quando a gente está junto, a gente orar, quando a gente vai tomar café. E por algum motivo isso não aconteceu. E eu me senti incomodado, mas porém eu não comentei com a minha esposa, né?
Aí a gente sentou pro lado de fora lá e ela veio de lá de dentro, ela estava cuidando do serviço. Ela veio de lá de dentro, vamos fazer uma oração, porque eu fui pedir o Espírito Santo ali para ele ficar conosco. E ele falou comigo, você me clamou hoje? Então, nós temos que ter, não é todo mundo que pode, não, meus irmãos, isso é físico. Todos nós temos que ter essa intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que ter essa busca com o Espírito Santo. Nós temos que ter esse contato com o Espírito Santo, com Deus, com Jesus. Nós temos que ter paixão por Deus, por Jesus. Se nós não passarmos a sentir isso mais, nós não vamos ter expectativas ou até mesmo a vontade de buscar, de nos acertar em busca de irmos aos céus. Porque quando nós nos esquecemos de Deus, esquecemos do Espírito Santo, as coisas mínimas, nós passamos a esquecer o fundamento da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia. E o que é a Bíblia? É o manual que vai levar o crente aos céus. Que possamos, cada dia, praticar, buscar e sentir o Espírito Santo conversar conosco. O toque do Espírito Santo. Amém? Vamos louvar o Senhor com o hino ao único que é digno de receber. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, de novo, o único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Exaltamos. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti.
consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia, Jesus. Que o Senhor possa sempre, Deus, estar à nossa frente, nos protegendo, Deus. E que o Senhor possa crescer a cada vez mais em nossas vidas. Apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mais de ti. Com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a cada um. Nós sabemos que convém que ele cresça e que eu diminua. Os irmãos sabem, João Batista ali, nas suas palavras, né, quando ele confrontou essa situação, ele disse que convém que ele cresça e que eu diminua. E nós sabemos que desde esse tempo nós continuamos falando a mesma coisa como João Batista, né? Convém que ele cresça e que eu diminua. O eu não aparece, não aparecendo em circunstâncias em nossa vida, em um todo, nós ganhamos a grande bênção, a grande promessa.
Porque o eu é muito problema, até no casamento, na vida, no particular, né? Nós sabemos que o eu do homem, o egoísmo que a gente chama, né? O egocentrismo, isso é problema. Mas se nós deixarmos Deus crescer, Ele fala por nós, Ele nos defende, Ele nos cura, Ele nos liberta, Ele faz coisas grandes e tremendas. Porque se nós entendermos o propósito de Deus e saber que a sua existência está na mão dEle, amado, você vai viver uma vida tranquila, né? Saber que você é uma bênção de Deus aqui neste mundo até o momento que Deus quer. Então Deus tem o comando de todas as coisas. Eu sei que eu não posso exigir isso das pessoas. A minha experiência é minha experiência, mas nós sabemos que há necessidade de crescimento, né? Quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias. Você pode ficar sentado do jeito que está. Em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 6. Isto afirmo que aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém, amados? Então este que é importante. O importante é você fazer a vontade daquele grande Deus. Se Ele pôs no seu coração, você votou diante do Senhor. A própria Bíblia nos diz que se você votou lá um dia, quantas vezes de nós prometemos coisas, né? Mas nós temos que fazer uma análise, aquilo que eu prometi diante de Deus, eu tenho obrigação de cumprir, que Deus disse que jamais Ele vai passar, Ele vai deixar você passar sem cumprir os teus votos. Então se você fez voto e quebrou esses votos, amados, reclame misericórdia de Deus sobre a tua vida, porque você é melhor você não votar do que votar e não pagar, né? Então tem que pagar os votos. Então se você fez propósito diante de Deus, cumpra o seu propósito, cumpra a sua vida, depende destas ações. Eu fui tesoureiro há muitos anos, né? Muito tempo tesoureiro, e nós vemos pessoas quebrando voto, né? Entregava da maneira que negociava com Deus e assim por diante. Amado, é tempo de nós analisarmos o nosso voto diante do Senhor. E o apóstolo Paulo deixa bem claro aos Coríntios, né? Aquele que semeia muito, muito colhe. Não é que doa muito, amado, que entrega, que confia, seja na oferta, seja no dízimo, seja no seu coração, uma entrega total, né, para Deus, então você vai colher bastante. Mas aquele que retém a sua mão também fica com dificuldade. Então é tempo de exercitar a maneira de nos vivermos uma vida abençoada e abençoadora. Louvado seja o nome do Senhor. Contribua conforme propôs no seu coração. Uma certa pessoa de uma linhagem tendenciosa aí, ele disse: como é que vocês cobram as ofertas ou o dinheiro das pessoas? Eu falei: a gente não cobra. A gente ensina eles que quando eles têm propósito definido diante de Deus, ele recebe a recompensa de Deus. De repente a igreja nem sabe o quanto que ele oferta, o quanto contribui, oferta alçada, oferta simples, oferta de várias outras maneiras, ou com seus dízimos, e nós sabemos que nós não exigimos das pessoas. Mas e os irmãos contribuem? Contribuem porque eles creem no Deus provedor de todas as coisas, o Deus que multiplica tudo em sua casa, que faz com que o seu sapato não estrague, a sua roupa não estrague, a sua vestidura permaneça por longos anos. Amado, a gente abre o guarda-roupa e olha lá, olha, isso aqui, eu tenho foto dela com 4 anos, com 6 anos, né? E nós sabemos que é isto, amado, é as mãos de Deus em todas as coisas. Tem produto que vence com 6 meses, e o nosso persiste, né? Deus dá durabilidade. Por quê? Porque nós cremos no Deus que tudo pode, o Deus que conserva todas as coisas, o Deus que nos dá tamanho privilégio de repetirmos aquilo que é bênção para os nossos dias. Então Deus tem derramado bênção tal, o seu carro não tem problema, a sua vida de repente está passando por circunstância, mas Deus resolve a circunstância. Deus faz com que você entenda o propósito dele na circunstância, nos problemas da vida, no seu relacionamento, no seu sentimento interpessoal. Isso é ações
de Deus em nossa vida, é propósito de Deus em nossos corações, porque nós definimos diante do Senhor o que queremos e Deus cumpre do seu lado. Deus é fiel para conosco. Que Deus esteja abençoando os amados irmãos nesta noite, que já trouxeram a sua oferta, o seu dízimo, está louvando, enaltecendo esse Deus que tudo pode, e Deus então estará abençoando de uma maneira tal. Nós vamos ouvir então a Beatriz, a Laine e a Beatriz louvando a Deus nesta noite, amém? Graças a Deus, aleluia. Ela estará cantando e você estará contribuindo, completando aqui o propósito de Deus na tua vida nesta noite, Louvado seja Deus. Graças a Deus, aleluia. Você entrou na minha vida, mudando tudo em mim. E quando eu não acreditava, mas você me disse, não é o fim. O mundo me condenou, mas você me perdoou. E aquilo que eu não merecia, você entregou. E agora o que posso fazer? Nem que eu viva mil anos, poderei agradecer o seu amor, o seu amor. E agora o que posso dizer? Esse amor me constrange, eu vou me render ao seu amor, ao seu amor. A tua cruz me deu uma nova chance, hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tenho a liberdade, agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai me separar, pra sempre do seu lado eu vou estar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E agora o que posso fazer? Nem que eu viva mil anos, poderia agradecer o seu amor, o seu amor. E agora o que posso dizer? Esse amor me constrange, eu vou me render ao seu amor, ao seu amor. A tua cruz me deu uma nova chance, hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, pois sei que não irás falhar. No teu sangue tenho uma liberdade, agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai me separar, pra sempre do seu lado eu vou estar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Teu sangue me comprou, teu amor me salvou. Livre eu sou, livre eu sou. Teu
sangue me comprou, teu amor me salvou. Livre eu sou, livre eu sou. A tua cruz me deu uma nova chance, hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, mas sei que não irás falhar. No teu sangue tenho uma liberdade, agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai me separar, pra sempre do seu lado eu vou. A tua cruz me deu uma nova chance, hoje já não sou o que eu era antes. Contigo eu posso sonhar, mas sei que não irás falhar. No teu sangue tenho uma liberdade, agora eu digo que sou feliz de verdade. Nada vai me separar, pra sempre do seu lado eu vou estar. Graças a Deus. Deus abençoe, amadas. Nós vemos aí, Deus fala profundamente aos nossos corações através do louvor. Convido a você a inclinar a sua cabeça, estaremos orando pelas ofertas e os dízimos desta noite. Pai de amor, nós te louvamos, ó Deus, pelos irmãos que contribuíram, com os irmãos que ofertaram, que cumpriram o seu voto nesta noite. Esteja abençoando a cada um, ó Pai, dá graça, sabedoria, entendimento, para que ele administre o seu financeiro, ó Deus, de uma maneira próspera e abençoadora. Ó Pai, que abençoe a sua fazenda, tudo em que pôr as suas mãos, que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Aqueles que não contribuíram, de repente, que não puderam contribuir, mas têm esse desejo, o Senhor esteja abrindo as portas e comporta e derramando bênção tal, porque Tu és o Deus provedor de todas as coisas. Sê conosco, ó Pai, e nos abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ouvir mulheres de excelência louvando a Deus, amém? Graças a Deus, aleluia. Deus no comando sempre, né? Está aqui as irmãs, né? Que mãos denodadas, firme, constante nesta obra, tem nos dado força através dos seus pedidos, das suas orações, né? Você tem pedido oração, Deus tem respondido, Deus tem feito coisas grandes e nós agradecemos a Deus pelas colunas que Deus coloca, né? De repente você está aí, né? Pensando que não tem tanta coisa, mas Deus tem coroado, Deus tem multiplicado essas bênçãos de uma maneira gloriosa. Graças a Deus, aleluia. O Ministério Mulheres de Excelência saúda os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Te adorar, Senhor, te dar meu louvor. Quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor. O meu vaso de alabastro Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei
sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifico as minhas vestes, com teu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Sou pequeno e tão falho, não mereço teu amor, mas eu sei que mesmo assim o Senhor cuida de mim, um tão pobre pecador. Purifico as minhas vestes, com teu sangue remidor. Me ajuda a ser fiel, eu quero chegar no céu e te abraçar, Senhor. Aleluia. Vamos ouvir o ministério de louvor adorando a Deus, amém? Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo Espírito de Deus.
igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, A esperança viva, tua presença, Senhor, tua presença. Aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, oh, aleluia. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar tua glória e bondade. Última vez. Vamos provar quão real é tua presença. Vamos provar sua glória e bondade, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo
Glória a Deus. Tu és santo, Jesus. Pedi pro irmão que está na mesa lá, só para baixar só um pouquinho o retorno da bateria, que eu estou quase surdo aqui, hein? Vou invocar. Pode ir. Vou invocar o nome poderoso do Senhor. Vou invocar o nome poderoso do Senhor. Está acima de todo nome, Deus sem rival. Está acima de todo nome, Emanuel. Está acima de todo nome, Deus sem rival. Está acima de todo nome. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Vou invocar O nome poderoso do Senhor. Vou invocar o nome poderoso do Senhor. Está acima de todo nome, Deus sem igual. Está acima de todo nome, Emanuel. Está acima de todo nome, Deus sem igual. Está acima de todo nome, Jesus. Ele é poderoso pra fazer, Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais. Ele é poderoso pra fazer, Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. E antes que a palavra chegue em minha boca, Ele já ouviu.
poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Oh, aleluia. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Quero saudar os irmãos na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, estamos felizes por estar na presença do Senhor, na casa do Senhor nesta noite, onde Ele tem nos proporcionado esse momento maravilhoso, onde estamos em família, para junto nós elevarmos a Deus a nossa adoração, o nosso louvor nesta noite. Amados, eu quero aqui justificar a ausência do pastor Robson nesta noite. Ele está ali cooperando na congregação em Colorado do Oeste, que é a missionária Olga, irmão Custódio, e a igreja ali em Colorado. Então, por essa razão, ele não está aqui conosco nesta noite, amém? Aleluia, mas está ali pregando a palavra do Senhor, ali em Colorado, amém? Porque a igreja quer conhecer neste momento os irmãos. Tem alguém que está visitando nesta noite? Algum irmão, irmã, jovem que está visitando nesta noite? Dá um sinalzinho assim com as suas mãos, você que o visita nesta noite. Tem ali, tem mais jovens, tem mais alguém? Só eles? O que a igreja diz para eles? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Volte sempre. O filho na casa do Pai tem toda a liberdade. Portanto, tenha toda a liberdade na casa do Senhor nesta noite. Amados, sem delongas, vamos já abrir as vossas Bíblias em Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Aleluias. Colossenses capítulo 3. Foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração, aleluias, para trazer, para ministrar para a igreja nesta noite. Exortação à santidade e o amor fraternal. Colossenses capítulo 3, aleluias. Aguardar os irmãos que estão procurando. Glória a Deus. Grande é o Senhor. Amém, amados? Colossenses, fica no Novo Testamento, viu? Aleluias. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Quanto Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós manifestarei a Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Quais são esses? A prostituição, a impureza, apetite desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Versículo 6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste quanto vivestes nela. Mas agora despojai-vos também de toda a ira, de toda a cólera, de toda a malícia, de toda a maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem com esses feitos, e vos revestiste do novo,
que se renova para conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aonde não há grego, nem judeu, circunciso, nem incircunciso, bárbaro-cita, nem servo, livre, mas Cristo é tudo em todos. Revestis, pois, como eleito de Deus, santo e amados, de entranha de misericórdia, de benignidade, de humildade, mansidão e longanimidade, suportando vós uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também foste chamado, e em um corpo domine em vossos corações, e sedes agradecidos. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e em toda a sabedoria, em todo o ensinamento, vos admoestando-vos uns aos outros, com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vossos corações. E quanto fizeste por palavras ou por obra, fazei tudo em nome de Deus Pai. Amém? Curva a sua cabeça. Pai, na tua presença estamos nesta noite, e é onde na qual precisamos estar todos os dias de nossas vidas, Pai. Mas aqui estamos para ouvir a tua palavra nesta noite, temos aqui ouvido louvores, e o Senhor tem falado de uma forma poderosa aos nossos corações. Sei que não será diferente pela tua palavra pregada nesta noite, Pai. Usa-me nessa noite como canal de bênção para transmitir a tua palavra, Senhor. Porque é o Senhor que colocou no meu coração o desejo de pregar essa palavra, porque sei que o Senhor tem algo para revelar nessa noite para a tua igreja, Pai. Revela, Pai, nessa noite a tua palavra para os teus filhos, Pai amado. Abra o nosso entendimento, Pai amado, para que possamos entender a tua palavra, Pai de poder. Que nós possamos guardar a tua palavra. Que nós não possamos ser somente ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor amado. Que nós possamos transmitir a palavra do Senhor àqueles que necessitam, àqueles que precisam, Pai. Porque a tua palavra é força, a tua palavra é ânimo, a tua palavra nos ajuda, a tua palavra nos ensina, a sua palavra nos instrui, Pai de poder. A tua palavra é tudo em nossas vidas, Pai. Deus nos ensina, Pai amado, pelo poder da tua palavra, e fala de uma forma poderosa com cada um de nós. É o que nós te pedimos nessa noite, Pai. Amém, Jesus. Amém. Poder sentar? Amado, nós vemos que Paulo, um grande missionário, né, que quando estava ali em Éfeso, ele preparou, né, essa igreja foi estruturada, o povo de Colosso, na qual ele ficou ali, né, durante 3 anos, e ele pregava a palavra do Senhor, e ele estava ali levando a palavra de Deus, e ele fez ali, né, os irmãos aprenderam, foram dirigidos, direcionados à verdade da palavra. Paulo ensinou a verdade, mas nós sabemos que todos os lugares onde há verdade também há muitas heresias, né, e nós vemos que não foi diferente com a igreja de Colosso, como na igreja de Éfeso, como na igreja de Éfeso, Coríntios, também todas as igrejas, nos nossos dias de hoje também, né, não é diferente. Nós vemos que em todas as partes há heresias, há pessoas que tentam encontrar oportunidade para pregar heresias, e houve então aqui os falsos profetas. Paulo estava debatendo com os falsos profetas, e ele escreve então cartas, né, para a igreja de Colosso, e ele leva ali a palavra de Deus, né, de uma forma clara, simples, objetiva, para que as pessoas tivessem o entendimento aberto, vamos dizer assim, para que elas pudessem compreender e entender, né, que a palavra que ele ensinou, a palavra na qual ele levou aquelas pessoas ao entendimento daquela palavra, não deveria ser distorcida. Por que não deveria ser distorcida? Nós vemos que Paulo ainda estava na prisão, né, e Paulo solicitou ajuda, né, de um líder. Por quê? Ele solicitou ajuda para lidar com as falsas doutrinas que ameaçavam a igreja de Colosso. Paulo, ele precisou, ele chamou, pediu ajuda. Por que qual era o tipo de heresias? Aparentemente essas heresias eram uma mistura de paganismo, ocultismo, legalismo judaico e o cristianismo. E o erro que parece com a antiga forma de gnosticismos. E nós vemos que Paulo então, ele começou a se preocupar quando ele soube disso. Paulo se preocupou, e ele então levava a palavra. Mas o que é, né, o gnosticismo?
que ensinava que Jesus não era nem completamente Deus, nem completamente homem, mas apenas um ser semideus, que ligava o abismo entre Deus e o mundo. Vocês viam o que estava sendo ensinado, né, à igreja de Colosso. Paulo, então, quando ele soube dessas ameaças, quando ele soube que estava ali falsos profetas pregando isso, Paulo se preocupou com as suas ovelhas. Qual pastor, qual missionário, qual líder que não se preocupa quando você prega a verdade e você vê que tem ali pessoas pregando heresias, algo que não é bíblico, algo que não é de Deus? E Paulo então se preocupa, e Paulo então escreve carta a Colosso. Primeiro aqui Paulo exorta a santidade. A santidade. Paulo começa dizendo aqui: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Primeiro passo em nossas vidas, se nós fomos ressuscitados, se nós fomos nascidos de novo, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar o direito de salvação. Nós estávamos mortos, mas Jesus ressuscitou também a nós, nos deu o direito de viver uma vida eterna com Deus. Ele nos deu o direito de viver uma vida eterna. Estamos condenados à morte, e essa morte não tinha sentido. Por quê? Não tinha sentido. Deus não criou ninguém para morrer e ir para o inferno. Deus não criou ninguém para morrer e se perder e não ter uma salvação. Então Deus, olhando do céu para a terra, Ele viu que o mundo estava tão corrompido, que Ele viu que seria preciso mandar o seu único filho para salvar essa humanidade. E quando então Jesus, Ele contempla a necessidade, Jesus, quando Ele chega ali, no Getsêmani, Ele chega e fala: se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia do que Ele ia passar. Ele sabia do que Ele ia passar, mas Ele sabia também, porque se não houvesse aquele momento, daquela crucificação, para Ele morrer pelos nossos pecados, tudo o que Ele tinha feito seria à toa. Então Jesus morre na cruz do Calvário, e Ele nos dá o direito da salvação. E nós que fomos comprados com sangue, nós que fomos comprados pelo sangue precioso, e aonde levou aqui a expandir o Evangelho. Jesus ainda sobe ao céu. Jesus, Ele sobe aos céus, e Ele dá missão aos seus discípulos. Não mais só seguir Jesus, mas também agora eles iam abrangir o Evangelho, pregar a palavra. E Paulo já tinha sentido o desejo. Paulo então aqui é um missionário. Paulo sai para pregar a palavra do Senhor. Paulo sai para ensinar a verdade. E Paulo então estabiliza igrejas como missionário. Aonde ele passava, ele estabelecia a igreja. Irmãos, ali estavam pessoas, adoravam ao Senhor, que serviam ao Senhor. E ele deixava aquela igreja uma pessoa responsável para aquela igreja. E nós vemos aqui que Paulo então, quando ele soube das heresias que estavam sendo pregadas, ensinadas aos irmãos de Colosso, Paulo se preocupa, e ele chega então, e ele começa a indagar em sua carta. E ele diz: buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. Por que não pensar nas coisas que são da terra? Porque as coisas que são da terra são coisas que vão passar. Quando nós firmamos os nossos pensamentos em algo daqui, coisa que vai ficar, vai se acabar, não vai ter sentido. Mas quando nós pensamos em coisa de cima, algo que Deus nos fez, algo que Deus criou para nós, que é eterno, não vai acabar aqui na terra. Paulo estava induzindo as pessoas a olhar para Deus, a olhar para o sofrimento de Jesus, para olhar para aquilo que era certo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Por quê? Já está morto em nossas vidas e está escondido com Deus. Porque se nós fomos reconciliados com Deus, ressuscitados com Deus, somos uma nova criatura, essas coisas já estão mortas. Não precisa mais de eu pensar em algo. E ele começa a entrar no texto, ele começa a falar com os irmãos. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também nós manifestaremos com Ele com glória.
Quando nós olhamos, quando aquelas pessoas que olham para nós, quando aquelas pessoas nos veem como seres humanos normais, elas vão olhar e vão ver que somos diferentes. Por quê? Vai manifestar a glória de Deus. Nós também vos manifestarei com Ele em glória. Por isso nós temos o quê? Não é só assim, mortificai-vos os vossos membros que estão sobre a terra. Não é somente você entender, você compreender, você buscar as coisas de Deus, né? Você ser ressuscitado com Cristo, uma nova criatura, você estava morto, mas Deus te buscou, transformou a sua vida, a palavra transformou a sua vida. Mas você, eu, nós precisamos mortificar a nossa carne. Precisamos mortificar. Por quê, amados? Paulo está alertando a igreja. E trago para hoje, para nossos dias, que essa palavra também é para nós hoje. Paulo aqui está escrevendo para Colosso, para a igreja dos Colossos, Colossenses. Mas hoje essa palavra é para mim e para você. O que é mortificar, pois, os vossos membros que estão sobre a terra? O que acontece? Muito. Que leva muitas pessoas à destruição. Que leva muitas pessoas que já convertido, mas que não deixou o mundo. Pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que entenderam a morte de Jesus, aceitaram o sofrimento e mudaram de vida, foram uma nova criatura, mas que eles não deixaram de viver as coisas do mundo. E quais são as coisas? Prostituição, né, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria. Paulo cita aqui 5 pontos. E nós vemos que quando nós deixamos levar por maus pensamentos, por maus ensinamentos, nós saímos do foco, nós mudamos a nossa forma de pensar, nós mudamos os nossos objetivos, aquilo que está certo, concluído. Eu vou fazer isso aqui, de repente nós extraviamos. Por quê? Aí vem os maus pensamentos, a prostituição. E Paulo então ele alerta aos irmãos, cuidado com isso. A vil concupiscência. Amados, nós temos que tomar muito cuidado, tem muitas coisas que nós praticamos. Nós praticamos. E Paulo, ele abrange a nós aqui, algo que eu estava meditando essa tarde, estudando, e essa vil concupiscência, é o apreço por bens materiais. E assim também como apreços à sexualidade. Essa é a vil concupiscência. Quantos de nós, quantos irmãos, quantas irmãs, quantos povos que servem a Deus, praticam a vil concupiscência? Quem não tem apreço pelos bens, coloca isso acima de tudo muitas das vezes. Pessoa que idolatra o que tem, pessoa que não abre mão daquilo de forma alguma. E Paulo está nos alertando. A avareza, pessoas que têm recurso, mas que não abrem a mão para nada, não quer ajudar o seu próximo. Pessoas avarentas, e Paulo relata como idolatria. Pessoas que se idolatram aos seus bens financeiros. Vou dar uma cesta básica, não, R$120, R$100, posso não, tem condição não. Ele pode ver uma pessoa precisando, mas ele não abre mão de R$100 comprar uma cesta básica. Pessoas são idolatras, pessoas são avarentas, pessoas que não ajudam de forma alguma. E Paulo então aqui ele começa a escrever, Paulo começa a ensinar. E sabe o que ele fala no versículo 6? Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por que filhos da desobediência? Porque foram ensinados, foram instruídos a fazer a coisa certa. Todos nós aqui sabemos discernir entre o certo e o errado. Todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todo servo de Deus que aceita Jesus, que passa pelo discipulado, que entende o que é ser cristão, ele sabe discernir. E Paulo vai falar aqui que sobre esses vem
a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E no versículo 7 ele fala da seguinte maneira: nas quais também em outros tempos andaste, em outros tempos como andastes, quanto viveis nela. Em outros tempos, mas agora não. Agora vocês conhecem, em outras palavras. Agora você sabe o caminho a ser trilhado. Quando andava lá, sim, você não tinha conhecimento, mas agora vocês têm conhecimento. E Paulo ainda abre mais o leque. E ele diz aqui: mas agora despojai-vos. Se você desobedeceu, se você está praticando isso, despojai-vos de tudo. E ele começa aqui a colocar mais 5 objetivos, 5 coisas que o ser humano ainda hoje pratica. E ele começa a falar aqui da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes das vossas bocas. Aqui, se nós formos abrir aqui um parêntese e formos falar sobre esses 5 pontos, meia hora não é o suficiente, já passou 20 minutos. Nós vemos que algo simples que acontece no meio do povo de Deus, que faz uma grande destruição, é o primeiro ponto que ele relata: a ira. Que nós falamos que nós não iramos, nós somos mentirosos. Todos nós, chega um momento, nós iramos. Só que o que Paulo está falando? Está falando dessa ira, meu querido. Paulo está falando da ira descontrolada. Daquela ira que você ira por qualquer coisa. Aquela ira que você explode por qualquer coisa. Muitas vezes você está irado com algo, você não manifesta aquilo. Não precisa você manifestar aquilo. Não é o momento de você manifestar aquilo. Tem pessoas que ele sabe que a pessoa está irada, está brava, e ele vai cutucar mais ainda. Ele sabe na expressão da pessoa que a pessoa não está bem, mas ele começa a cutucar mais ainda. E aquela pessoa explode. E ele ouve o que ele não queria ouvir. Isso é algo que acontece no nosso meio. Não é porque eu sou presbítero que eu sou santo, perfeito. Não é porque o Renato Trizotti é presbítero, ele é santo, perfeito, ele não ira. Não é. Amados, quantos pastores que chegam ao extremo? Nós iramos, somos seres humanos, somos falhos como qualquer irmão, como qualquer irmã. Mas nós temos que ter o quê? Gálatas 5:22, domínio próprio. Nós temos que saber dominar a nossa ira. Não deixar que isso sobrepõe. Não deixar que isso domine a minha vida. Nós temos que ter controle das nossas vidas. Eu tenho que ter controle, você tem que ter controle. E Paulo fala aqui também de outra cólera. O que é cólera? Aquela pessoa que está brava, mas... Você está brava comigo? Não estou não. Mas dentro dela está. Está chateada comigo? Não estou não. Mas dentro dela ela está. Ela não manifesta, mas ela está. E nós vemos aqui outro ponto, maledicência. O que é maledicência? Maledicência é um atrito que as pessoas de dizer mal um dos outros. É outra coisa que no meio dos evangélicos não existe, graças a Deus. Não existe. E Paulo estava alertando. Por que Paulo estava alertando? E por que essa palavra também serve para os nossos dias de hoje, meu querido? Será que há um paralelo entre o passado e o presente? Será que essa passagem só servia para a igreja de Colossenses e Colosso? Amados, se nós abrirmos os nossos olhos espirituais e nós começarmos a olhar como era a igreja lá no tempo de Paulo, se nós olharmos hoje como é a nossa igreja hoje, nós vivemos as mesmas coisas que eles viviam. E tem muitas pessoas que criticam, tem muitas pessoas que apontam o dedo, mas se você olhar para a vida dele, ele é 50 vezes pior do que aquele que ele apontou o dedo. Fala mal, quer o mal do outro, não procura ouvir a pessoa. Isso é uma fala que eu tenho, qualquer um de nós temos. De repente nós deparamos falando mal de uma pessoa, começa uma conversinha ali, falando mal da pessoa já, e a pessoa está lá quietinha, coitada, não sabendo de nada, inocente. Seria mais fácil chegar assim: Renato, olha, está acontecendo isso. Mas não, eu falo para o Renato Trizotti primeiro. Renato, o Renato está assim.
E daí chega no Renato lá de outra forma, e quando você vê, está um grande atrito no meio do povo de Deus. Se eu tivesse chegado direto para o Renato, teria resolvido o problema. Mas esse é um problema que nós não queremos encarar a verdade. Nós não queremos encarar a realidade. Nós precisamos ali o quê? Fazer paralelos. Vou falar para fulano, se fulano interessar para ligar para frente, ele vai, mas eu não vou falar. Mas ele, dentro do coração dele, tem raiva da pessoa. Ele está contrariado com a pessoa, com a atitude da pessoa, com o jeito da pessoa. Mas não chega a pessoa e fala. Então Paulo aqui, ele está ensinando para nós também. O que é a palavra torpe? São palavras sujas, obscenas. Quantos crentes também que se depara, quer conhecer um verdadeiro cristão? Coloca ele numa roda de pessoas, muitas pessoas, e começa um ali contar piada no meio. Quando você vai ver, o irmão está contando piada junto. Eu já vi isso, presenciei isso. Irmão que eu depositava confiança nele total. E quando menos eu vi, a pessoa estava contando piada, e piada obscena. Se colocasse ali entre um, não tinha divisão, era do mesmo jeito do outro. Evangélicos, palavras torpes, que Paulo aqui adverte, que sai das nossas bocas. Se nós não vigiarmos, se nós não tivermos domínio próprio, se nós não sabemos controlar a nossa vida, nós falamos, nós caímos nessa armadilha. Que o diabo, ele sabe armar, ele tem artimanha, ele tem estratégia. Mas ele fala aqui no versículo 9, não mintais uns aos outros, porque já fostes despido do velho homem com os seus feitos. Não adianta, meu querido. Não mintais uns aos outros. Quantas mentirinhas? Não, isso é mentira, mas não é coisa séria, não. É só para não aborrecer fulano, aborrecer Bertano. Somente. Será que isso acontece no meio do povo de Deus hoje? Mentiras? Até mesmo em família. Acontece. Mãe com filho. Mentirinhas básicas, simples. O bichão vai te pegar. Não sei o que, para a criança pegar medo, não fazer. Mentiras bestas, bobas, sem sentido. Mas está mentindo. O bichão não vai vir. Ela está colocando ali algo, uma mentira. Só para a criança ter medo. E no versículo 10, aqui Paulo ele começa a trazer a renovação, a transformação. E vós revestiste do novo. O que é novo? Que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. O novo homem, uma nova criatura. Você estava no passado vivendo uma velha vida, aonde tudo era permitido, aonde tudo era legal, aonde tudo era bom, aparentemente. Você via fazendo tudo isso que Paulo falou aqui atrás. Praticava tudo isso. Mas agora não, agora é diferente. Você se revestiu do novo. Você é transformado. Eu fui transformado. Eu sou uma nova criatura. Nicodemos se deparou com essa forma. Mas como que eu vou nascer de novo? Voltar ao ventre da minha mãe e voltar de novo? Vai ser uma nova? Não. O nascer de novo aqui, meu querido, é você ser uma nova criatura. Até aqui, em 2021, eu fui dessa forma, eu pratiquei isso. Mais de 21 para frente, eu vou ser uma nova criatura. Aquilo que eu praticava, eu não vou praticar mais. Aquilo que eu fazia de errado, eu não vou fazer mais. Se eu mentia, eu vou vigiar para não mentir mais. Vou cuidar mais. Se eu falava mal, eu vou cuidar. Que esse membro tão pequeno, mas que pega fogo numa floresta, que é a nossa língua. Paulo nos ensina. Porque nós somos criados segundo a imagem daquele que nos criou. Deus, Ele nos criou. Ele é perfeito. E aqui ele começa a abranger, né, todas as raças, todas as línguas. E ele começa aqui falando no versículo 11. Onde não há grego nem judeu, circunciso nem incircunciso, bárbaro, cita, nem servo livre, mas Cristo em tudo e de todos. Em outras razões, em outras formas de expressão, Deus, Ele veio para todos, sem fazer extinção de pessoas. Você pode ser um escravo
mas você é criado por Deus. Você é livre, você é criado por Deus. Você é um grego, mas foi Deus que te criou. Você é judeu, foi Deus que te criou. Você é incircunciso, foi Deus que te criou. Por quê? Paulo fala, porque havia, certas indiferença no meio do povo judeu. Havia certa diferença, não vou entrar nos detalhes, não dá tempo. Versículo 12, mas revesti-vos, pois, como eleito de Deus, santo e amado, e entranhais misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Gálatas 5, 22 em diante, vai falar sobre isso. Quando nós nos revestimos dessa palavra, da misericórdia, da benignidade, da humildade, da mansidão e da longanimidade, nós vamos o quê? Vamos conseguir suportar uns aos outros. Você acha que é fácil? Você acha que é fácil? Tem muitos pastores por aí que se ele pudesse pegar na orelha do membro e falar assim, ó, é desse jeito, meu querido. Tem muita liderança que pudesse pegar na orelha e puxar, ele puxava. Mas ele tem que suportar aquela pessoa. Não somos iguais. O meu gênero não é igual ao do Renato Trisotti, sou um presbítero, mas eu sou diferente dele. Eu penso diferente dele. Como os irmãos também. Nós somos diferentes. Agora, se eu for bater na tecla para o Renato Trisotti ser igual a eu, pensar igual a eu, vai ter um atrito entre nós dois. Imagina se um pastor querer pregar, querer colocar na mente de cada irmão uma só ideologia. Claro que a palavra tem que ser pregada da forma correta, mas temos que saber compreender cada indiferença no meio do povo de Deus. Saber entender. Suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim façai-vos também. Veja bem, meu querido. Será que é fácil o irmão te criticar, falar mal de você, fazer tudo e vice-versa, e você também falar mal da pessoa, criticar a pessoa, e depois você vai chegar para ela, olha, Gálatas fala assim, humildade, temos que ser humilde, humilhai-vos, se humilhar diante dele, olha, eu errei, eu falei, Renato, olha, eu falei coisa boba aquele dia, eu estava com a cabeça quente, me perdoa. Amado, não é difícil. Na minha juventude, eu tive que pedir perdão para um líder de jovem. Eu confesso que eu não estava errado. Não estava errado. Ele foi bruto, ignorante, faltou respeito, faltou educação. Mas aquilo ficou na minha mente. Eu não aguentei. Ele falou, eu acho que eu estava nervoso, eu falei também, eu explodi na hora. E depois eu falei, Jesus, eu tenho que pedir perdão. E todas as vezes que eu chegava para cantar no grupo de jovem, aquilo pesava na minha consciência. Fazia parte do jovem na época. Um dia eu cheguei para ele e pedi perdão. Ah, perdão de quê? Não fiz nada por você, você não fez nada para mim. Eu falei, Jesus. Eu falei, não, então eu me senti que eu ofendi você. Então me perdoa. Então, amados, foi o pior perdão, a primeira. Depois dele para cá, se torna fácil. Mas nós temos que liberar o perdão. Independente do receber, se perdoou, não é questão sua. Tem pessoas que se preocupam, a pessoa não me perdoou, e agora? Você liberou perdão. Não se preocupa, porque se ela não liberou perdão, é ela e Deus. Você fez a sua parte. E nós vemos aqui que Paulo ensina, perdoai-vos uns aos outros. E ele fala mais no versículo 14, e sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Quando você tem o amor, quando você reveste do amor, é o vínculo da perfeição. Porque a perfeição fica completo, maduro, pronto. É o amor. Em tudo se resume o que? O amor. Deus fala do quê? Jesus fala, amar o seu próximo como a ti mesmo. Amar o seu próximo a ti mesmo, muitas vezes não é fácil. Mas aquilo que você não quer para você, você não pode querer para o seu irmão. Se você se ama, você não vai querer prejudicar o seu irmão. E Paulo está ensinando isso. Porque se nós tivermos o vínculo do amor, vamos chegar à perfeição. Isso é uma prática diária. Muitas pessoas vão morrer tentando.
É diário, não é do dia para a noite. Não é que eu converti hoje, amanhã eu vou estar pronto, preparado, estou perfeito. Não, meu querido. E Paulo fala aqui mais ainda no versículo 15. E a paz de Deus, para a qual também todos fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Agradecidos por tudo. Porque se a paz de Deus, ela estiver comigo, ela estiver com você, ela estiver com nós temos que ser agradecidos em tudo. Porque nem tudo que você achar, que eu achar, que é bom, que é ruim, não foi bom para mim, mas agradeça a Deus. Se foi ruim, você passou para aquele momento. Se for bom, amém, você passou para aquele momento. Mas seja grato a Deus por tudo. Tem pessoas que murmuram por fácil, qualquer coisa, ele já murmura. Nós temos que agradecer por a luta, que muitas vezes as lutas nos colocam numa posição que nós devemos reconhecer que nós estamos falhos e que precisamos mudar o nosso foco, mudar a nossa direção, porque nós estamos saindo dos princípios bíblicos. É no deserto que Deus trabalha com cada um de nós. Medite, quando você estiver passando por luta, comece a fazer uma autoanálise da sua vida. Comece a olhar para aquilo que você fazia. Comece a olhar para aquilo que você está fazendo. Será que é prova ou será que é falha minha? Porque muitas das vezes Deus nos leva para o deserto para provar a nossa fé. Para ver até quando nós vamos suportar. A hora não espera, meu querido. E a palavra do Senhor diz aqui no versículo 16. E a palavra de Cristo que habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestrando-vos uns aos outros com salmos, hinos, cantos espirituais, cantando ao Senhor com ação de graça em vossos corações. Em outras palavras, resumo, de tudo, nós devemos ser agradecidos a Deus, a abundante paz, o amor de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus que nós adquirimos, que nós possamos ser pessoas felizes, cantando cânticos espirituais ao Senhor e dando graça a Deus por tudo. E o versículo 17, e quando fizestes, por palavra ou por obra, fazei tudo em nome de Jesus, dando para Ele graça a Deus Pai. Tudo que nós fazemos, por palavra ou por obra, fazei tudo em nome de Jesus. Não vai usar outras expressões, não vai querer seguir outros caminhos. Eu estou fazendo isso aqui porque eu sou o cara. Eu estou fazendo isso porque eu sei fazer. Eu estou fazendo isso porque eu sou sábio, eu tenho sabedoria. Não, meu querido, se você faz porque Deus te deu sabedoria. Se você está na posição que você está porque Deus te colocou ou permitiu que você chegasse até aí. Dai graça a Deus por tudo, porque Ele é o nosso Deus. Amém? E fechando essa palavra, que nós possamos nossos dias também de hoje, começar a meditar naquilo que outrora serviu aos nossos irmãos no passado. Lendo a palavra você vai entender que não há diferença. Nós também hoje, igreja hoje do Senhor, fazemos e praticamos muitas coisas que no passado as pessoas faziam. Que nós não possamos olhar para eles com um olhar de crítica, mas nós possamos olhar para dentro de nós e vermos o que nós temos feito para desagradar ao Senhor. O que nós temos feito para entristecer ao Senhor. O que nós temos feito para provocar a ira de Deus. Qual foi a nossa desobediência? Qual foi a minha desobediência? Aonde eu errei? Aonde eu desobedeci a Deus? Que nós possamos fazer uma autoanálise em nossa vida. Não somos melhores, também não somos os piores. Nós somos pecadores, precisando da misericórdia de Deus todos os dias de nossas vidas, para que nós possamos permanecer vivo, permanecer na presença do Senhor, porque a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Somente pela misericórdia de Deus, nós estamos aqui hoje, para pregar a palavra, para ouvir a palavra, para ensinar a palavra, para levar a palavra do Senhor, o ídolo do Senhor, às almas que precisam. Amém, amém, amados? Se coloque de pé neste momento. A palavra do Senhor nos ensina
ela é clara, ela é objetiva, e ela não deixa dúvida. Todas as dúvidas que eu e você nós tivemos na palavra do Senhor, não tenta esclarecer as suas dúvidas com um A, B ou C. A palavra, ela esclarece as dúvidas. Pela palavra de Deus você vai entender que você está errado. Pela palavra de Deus você vai entender que você está saindo dos princípios, saindo do caminho do Senhor. Pela palavra de Deus você vai entender aonde há heresia e aonde há a verdadeira palavra pregada. Então começa a ler a palavra. Tem pessoas que não têm o hábito de ler a palavra. Você lendo, você vai entender que ela é perfeita em todos os tempos. Foi perfeita no passado e ela é perfeita nos nossos dias, porque ela nos ensina, ela é uma bússola, vai onde vai levar para o céu, somente pelo poder da palavra. Amém? Vamos estar orando neste momento. Deus, gratidão pela oportunidade de estar na tua presença, na tua casa nesta noite, aonde o Senhor tem nos ensinado, Pai amado, Deus, sobre as heresias que na igreja de Colossos, Pai, estava passando naquele tempo, mas que hoje nós vemos também que vivemos, Pai amado, as mesmas coisas, vemos a mesma coisa acontecer nos dias atuais que vivemos, Pai amado, Deus, quantas pessoas na prostituição, quantas pessoas sendo avarentas, Pai amado, quantas pessoas que têm a aquisição financeira que pode ajudar, mas que não ajuda, Pai, de poder, quantas pessoas que podem fazer o bem, mas que não fazem o bem, mas Deus amado, quantas pessoas que precisam, Pai amado, fazer uma análise, fazer uma reflexão da sua vida e entender que estão no caminho errado, que estão fazendo algo errado e que precisa voltar aos caminhos do Senhor. Pai amado, o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que possamos entender pela verdade da Tua palavra e reconhecermos, Pai amado, os nossos erros, reconhecemos, Pai amado, que somos pecadores, reconhecemos que não somos perfeitos, Pai amado, reconhecemos, Pai amado, que somos desobedientes, que desobedecemos a Tua palavra, que desobedecemos ao Senhor e que precisamos, Pai amado, da misericórdia do Senhor para nos manter de pé na Tua presença, Pai amado Deus, que o Senhor possa abrir, Pai amado, a nossa mente, o nosso coração, que possamos guardar a Tua palavra, que possamos viver, Pai amado, dia após dia, vivendo, buscando a santidade, buscando fazer o bem, Pai amado, que nós possamos viver, Pai, o nosso dia a dia, buscando entender, Pai amado, aquilo que fazemos errado, que nós possamos mudar os nossos objetivos, mudar os nossos focos, mudar a nossa forma de falar, a nossa forma de agir, Pai amado, que nós possamos entender, Pai amado, que nós estamos fazendo muitas coisas erradas, que nós precisamos mudar, Pai amado. A igreja dos dias de hoje precisa mudar o seu foco, precisa mudar a sua liturgia, a igreja de hoje precisa mudar, porque nós não estamos fazendo da forma que agrada ao Senhor. No meio do povo de Deus, Pai, nós sabemos que há muitas coisas erradas, no meio do povo de Deus, nós vemos muitas coisas erradas, mas quando nós abrimos os nossos olhos, e nós entendemos e vemos os nossos erros, o Senhor nos dá a oportunidade de mudar, o Senhor nos dá a oportunidade de mudar, como aqui na palavra do Senhor nós vemos, que Paulo ele escreveu, e o povo leu, o povo entendeu, mas aqueles que buscaram mudar, eles mudaram. No nosso dia não é diferente, vamos tentar mudar. Deus, aqui estamos na Tua presença, Pai amado, aqui estamos na Tua presença, Pai, nos ajuda cada dia mais, nos ensina cada dia mais, Pai amado, abre, Deus, a nossa mente, Pai amado, para que possamos entender, Pai amado, aquilo que estamos fazendo de errado, aquilo que precisa ser mudado em nossa vida, Pai amado, é o que nós te pedimos neste momento, Pai. Tem misericórdia do Teu povo, meu Pai, tem misericórdia do Teu povo, tem misericórdia da igreja atual, Pai, dos dias atuais que vivemos, Pai, é o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Pai, nessa oração oramos para aquelas pessoas que estão enfermas, Pai amado, aquelas pessoas que estão no leito de dor, as pessoas enlutadas, Pai amado, visita cada um dos Teus filhos, Pai amado, o Senhor conhece a causa, o Senhor conhece a razão, o Senhor sabe, Pai, todas as coisas, Pai, de poder, vai de encontro à necessidade de cada um, Pai amado. Deus, nos dá uma semana abençoada na Tua presença, guarda-nos, livra-nos de todo mal, Pai, de poder, é o que nós te pedimos, Pai. Também traga o pastor, Pai, debaixo das Tuas mãos de poder, guardado pelas Tuas mãos de poder, Pai, de volta à cidade, Pai amado, é o que nós te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Estenda as tuas mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo seja com todos, e todos digam, amém, Jesus. Está encerrado em nome de Jesus.